Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Studio Flow e nessa segunda aula nós vamos aprender sobre o nosso planejamento de estudos. É aqui onde você vai definir o que será estudado em cada um dos dias da semana, certo? Então nesse caso essa conta não tem nenhum planejamento, então a gente precisa criar ela. Clicamos aqui em clique aqui para criar um novo planejamento. E aqui teremos duas opções. A gente pode criar o planejamento com a ajuda da plataforma ou sozinho. Vou mostrar para vocês como faz os dois, ok? Primeiro, para criar com ajuda, é só clicar no botão à esquerda, o botão verde, Quero Ajuda. Aqui dentro você vai selecionar quais são os planos de estudos que você deseja colocar nesse seu planejamento, que você vai estudar durante os próximos dias. No caso, eu só tenho um e vou selecionar só ele. Clico em próximo e agora eu seleciono quais são as matérias que eu desejo incluir nesse planejamento de estudos. Eu vou estudar sobre as duas matérias da minha faculdade também. E agora eu especifico qual que é a importância e o grau de conhecimento em cada uma dessas matérias. Então vamos colocar que pequenos animais têm bastante importância e eu tenho pouco conhecimento, e farmacologia tem um pouco menos de importância e eu tenho bastante conhecimento. Então aqui a plataforma automaticamente já definiu o tanto que você vai estudar em cada uma dessas matérias. No caso, pequenos animais vai ser estudado 82% e farmacologia 18%, devido ao grau de importância e do seu conhecimento. Clique em próximo e aqui em próximo você pode definir qual que é o seu ciclo de estudos, ou seja, quais são os dias e horários que você vai estudar. Então, na segunda-feira, eu adicionei 2 ciclos de estudos, na qual eu vou estudar das 10 horas da manhã ao meio-dia e também das 15 às 20 horas. Na terça-feira, vou colocar que eu não vou estudar e quarta-feira eu vou estudar das 15 às 18 horas também. Na sexta, eu vou estudar, na quinta, eu vou estudar aqui das 19 às 21 e na sexta eu vou estudar das 9 horas da manhã até às 11 horas. Até às 10 horas, tá ótimo. E agora eu clico em finalizar. Feito isso, ele vai especificar o que você vai estudar em cada um dos seus ciclos de estudos. Então, no caso, terça-feira, sábado e domingo, eu falei que eu não tinha nenhum horário para estudar, então esses horários ficaram vagos. Agora, na segunda-feira, eu tenho 2 horários de estudos. Das 10 às 12 horas, que eu vou estudar medicina veterinária de pequenos animais. E aqui eu vou estudar também das 15 às 20 horas, medicina veterinária de pequenos animais, que devido à quantidade de estudos é o grau de importância. Ok, aí você vai ter todo o seu planejamento aqui, ele vai mostrar um gráfico para vocês sobre o quanto vocês estão estudando de cada matéria. Então aqui fica claro que pequenos animais têm uma importância muito, mas muito maior a ser estudada do que farmacologia, até porque farmacologia a gente estuda somente dentro desse período, tá? Todos os outros é sobre pequenos animais, que é uma matéria que era mais importante e eu tinha menos conhecimento. Aqui vai mostrar todas as suas últimas atividades que você fez. E aqui você tem duas opções. Vamos supor que chegou na segunda-feira, às 10 horas da manhã, você deseja iniciar um estudo. É só clicar aqui em iniciar estudo que um cronômetro vai começar para você ir marcando o seu período de estudos. Você vai lá estudando para aumentar o seu foco, não te desviar da sua atenção. Precisou ir no banheiro, precisou dar um tempo, tomar uma água, você pode pausar o cronômetro e continuar assim que necessário. Assim que você finalizar aqui, ele já vai abrir a parte de material de adicionar estudos para você fazer o registro do estudo que você acabou de finalizar. Então você seleciona a teoria, você seleciona aqui o conteúdo, ele já vem com a duração preenchida. No caso aqui a gente não estudou nem 1 minuto ainda, tá? Porque foi muito curto. E aí você pode especificar o que for necessário aqui. Aqui eu vou definir apenas adicionar estudo e ele cadastra esse registro, certo, pessoal? Ok, só que aqui nós temos uma segunda possibilidade também, que é quando a gente adiciona direto o estudo. Vamos supor que você esqueceu de iniciar o cronômetro ou não queria mesmo. Você pode vir aqui em adicionar estudo e preencher por conta própria. Ele não vai vir com o timer, ok? Então fica a sua escolha. E esse será o seu planejamento de estudos ao longo dos próximos dias. Caio, não quero criar o planejamento de estudos com a ajuda do próprio sistema. Eu já tenho meu planejamento de estudos ali, já sei o que eu vou estudar em cada um dos dias. É bem simples. Você pode vir aqui em sozinho e agora especificar. Dia da semana, segunda-feira, qual que é o plano de estudos que você vai estudar na segunda-feira, qual que é a matéria, então no caso pequenos animais, o horário que você inicia os seus estudos, então por exemplo das 15 às 20 horas, criar estudo.
Vou criar mais um para segunda-feira, que vai ser sobre medicina veterinária, agora sobre farmacologia, que eu estudo das 10 às 10h30. E aí você pode ir selecionando de acordo com os dias da semana que você estuda. Vamos marcar um aqui para quinta-feira. Vou estudar pequenos animais, das 10 ao meio-dia. Criar estudo. E agora sim, assim que você vê que está da forma com que você gostaria, só clicar em finalizar e agora você tem seu estudo pronto aqui também e ele já te mostra o gráfico da importância de cada matéria dado a quantidade que você estuda. Então, no caso, pequenos animais eu estudo por 7 horas, enquanto farmacologia eu estudo apenas meia hora, ok? Então é isso, essa é a parte do nosso planejamento de estudos e no próximo tutorial eu vou mostrar para vocês o uso dos flashcards.